do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que saudade de vocês. Este lugar não é a mesma coisa sem vocês. Falta vocês, né? Estamos cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, porque este nunca nos abandona. O Espírito Santo de Deus está sempre presente, em todos os momentos, em todos os lugares, onde quer que você esteja, Ele está presente e Ele te vê. Amém? Nesta noite estou muito feliz em poder estar aqui e compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa semana, enquanto eu tinha o meu tempo com o Senhor falou tão forte comigo. Minha filha, o que te mantém de pé? O que te mantém de pé? E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. O que te mantém de pé? É essa mesma pergunta que eu faço para você. Os dias são tão difíceis. O contexto que nós estamos vivendo não está fácil. Cada dia as notícias às vezes são tão desanimadoras, né? Parece que o vento está soprando forte. E Jesus já disse que isso ia acontecer. Jesus já nos avisou com antecedência de que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus nos disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos diz: tenha bom ânimo, permaneça de pé, porque eu estou com você. O que te mantém de pé? Mais do que nunca nós, Igreja de Jesus, nós que nos chamamos, né, cristãos, que pregamos o Evangelho, mais do que nunca nós precisamos estar de pé. Esse é o momento de estar de pé. E o que te mantém de pé? Nesse tempo, às vezes é difícil a gente se manter de pé e se manter em fé. Também é outro desafio, não é mesmo? A gente vê as pessoas tão desesperadas, às vezes na internet, nos grupos de WhatsApp, e as mensagens estão sendo enviadas. Você recebe na sua casa diariamente bordoadas de todos os lados. Às vezes por dentro de você, a angústia é tão forte, ansiedade, preocupação, desânimo. Mas o que vai te manter de pé durante toda essa crise? O que te mantém de pé? Se o que te mantém de pé é o dinheiro, você não vai ficar em pé por muito tempo. Porque as riquezas deste mundo são instáveis. O dinheiro acaba. Provérbios capítulo 11, versículo 28, diz assim: quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Certamente cairá. Se você está de pé por causa do dinheiro que você tem, me desculpe te dar essa notícia. A riqueza é instável. E a palavra de Deus diz que certamente você cairá. Se o que te mantém de pé é o governo ou as promessas feitas por um governo, as decisões ou direções feitas pelo governo, me desculpe te desapontar, mas esse também não é um solo confiável para você permanecer em pé. Você pode se desestabilizar a qualquer momento, porque não é seguro. A palavra de Deus já nos adverte em Salmo 118, versículos 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Talvez o que te mantém de pé hoje é a sua família. Eu tenho uma família preciosa, eu preciso estar em pé por eles, né? Eu posso olhar para os meus filhos hoje e dizer: eu preciso estar de pé por causa dos meus filhos, por causa do meu esposo. Mas, querido, a qualquer momento nós podemos nos frustrar, porque a família, ela é um organismo vivo que está em constante mudança, adaptação. A família, ela é fundamental para nós, mas ela não pode ser o motivo de nos manter de pé, porque se algum dia a família nos falta, a gente cai, a gente desiste, a gente desmorona.
Se por algum momento a nossa família nos falta, a gente não tem mais sentido de existir, né? E família é um organismo vivo, ela é orgânica. A família, gente, eu fico observando os meus pais, o meu sogro e minha sogra, né? Meu sogro e minha sogra, principalmente, que tinham 4 filhos homens. Eu tenho 2 meninos. A casa é aquela agitação, aquela alegria, aquela bagunça o tempo todo. É tão dinâmico. E hoje eu vejo, poxa, os 4 cresceram, tudo adulto. 3 já estão morando fora de casa porque se casaram. Como a dinâmica familiar muda. E aqueles ainda que perdem seus entes queridos, muda. Se a nossa base, se aquilo que nos mantém de pé é a família, em algum momento a gente vai cair. Porque a família vai mudar. A dinâmica familiar vai mudar. A família pode nos colocar de pé todos os dias. É o que me faz levantar da cama todos os dias. Você pode dizer isso. A família é o que me coloca de pé. Mas o que te mantém de pé não é a família. Se o que te mantém de pé é a sua carreira, ou a sua função, ou o seu chamado ministerial, você pode se decepcionar também, porque a sua carreira, o seu chamado, a sua função, também vai passar. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 24, 35, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ou seja, tudo o que nós fazemos vai passar. Inclusive, aquilo que você investe seu tempo e as suas energias. Tudo vai passar. Tudo vai desaparecer. Só tem uma coisa que não vai passar: a palavra de Deus. As minhas palavras vão ficar para sempre. É isso que Jesus diz. Então, pastor, o que é que vai me manter de pé? O que é seguro para me manter de pé no meio dessa tempestade? No meio dessa escuridão que nós estamos vivendo? O que realmente nos mantém de pé, meus queridos, durante as turbulências da vida é apenas uma coisa: o quanto do caráter de Deus você conhece de verdade. O quanto do caráter do seu Deus você conhece de verdade. É isso que vai te fazer manter de pé. E quando eu digo conhecer, eu falo de ter convivência, relacionamento. E relacionamento vai além de saber ou ter informações. É além disso. Jó 42, versículo 5, Jó está dizendo: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Jó está dizendo que é possível a gente conhecer a Deus só de ouvir falar. Um conhecimento superficial. Ter informações a respeito de Deus não significa que de fato nós o conhecemos. Ouvir experiências de que outras pessoas tiveram com Deus não significa que de fato nós o conhecemos. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Porque se a minha fé está baseada no testemunho do outro, no que o outro viveu, no que eu ouvi falar a respeito de Deus, uma hora eu vou desmoronar. Eu preciso que a minha fé, que os meus pés estejam firmes na palavra de Deus. Porque ela nunca vai mudar. Muitas pessoas estão sucumbindo diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas não conseguem ter paz em suas próprias casas, diante desse cenário que estamos vivendo. Talvez elas não conhecem de fato o poder do nosso Deus. Talvez não conhecem de fato quem Deus é. E você pode confiar em alguém que você não conhece? É impossível você confiar plenamente em alguém que você não conhece, não é verdade? A nossa confiança em Deus, ela vai ser aperfeiçoada à medida que nós o conhecemos. Quando nós não conseguimos confiar que o nosso Deus é soberano, está no céu, sob o controle de todas as coisas, no controle de todas as coisas, é porque nos falta conhecê-lo. Porque quem conhece o caráter de Deus não consegue duvidar.
Quanto menos eu conheço, menos eu confio. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio. Quanto mais experiências pessoais eu tenho com Deus, mais eu confio nele. Gênesis 1:26, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que a planta depende de uma terra para estar viva, da mesma maneira que um peixe depende da água para sobreviver, nós precisamos de Deus para estarmos vivos, para estar de pé. Tire uma planta da terra, ela vai durar um pouquinho, mas ela vai morrer. Tire o peixe da água, o que vai acontecer? Vai morrer. Tire o homem de Deus e ele morrerá eternamente. Por isso nós precisamos conhecer o caráter de Deus, porque se não estivermos firmados, enraizados na palavra de Deus, em quem Deus é, nós não vamos aguentar, nós vamos desistir, nós vamos achar que não tem esperança e que está tudo perdido realmente. Nós não vamos enxergar que tudo isso faz parte de um plano, porque Deus está no controle. Não que o próprio Deus tenha planejado ou feito tudo isso, essa bagunça, né, essa desgraça que o mundo está vivendo, não. Mas o nosso Deus, conhecendo o caráter de quem Ele é, eu sei que Ele não desperdiça nada. E Ele usa todas as coisas a favor do nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não perde controle. Como eu posso então conhecer esse caráter? Como eu posso então ter profundidade em quem Deus é, pastor? Eu preciso confiar em Deus mais do que nunca. A palavra de Deus é a melhor revelação que temos para conhecer o Senhor. Ela é progressiva. Ela não só explica como nós podemos conhecer a Deus, mas ela também nos diz quem Deus é. Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi a expressão exata do ser de Deus nessa terra. Se olharmos para Jesus, nós veremos Deus. Se olharmos para a forma de vida de Jesus, veremos Deus. O Espírito Santo na nova aliança, ele nos revela as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos dá a revelação sobre o caráter de Deus. Conhecer a Deus é um conhecimento sobrenatural. Deus não cabe na mente humana. Ele pode passar pelo nosso raciocínio, pelo campo do nosso raciocínio, mas o raciocínio não pode contê-lo. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. O nosso raciocínio não consegue compreendê-lo e entendê-lo em sua totalidade. Ele é grande. Por isso Oséias 6:3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque é progressivo. Deus nunca se revela de uma vez só. A gente não aguenta, mas progressivamente, quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Existem tantos benefícios e motivos pelos quais você precisa conhecer o caráter de Deus, conhecer quem Ele é realmente. Mas eu listei 3 para meditarmos nessa noite. 3 motivos, 3 benefícios que nós temos em conhecer o caráter de Deus. O primeiro, conhecer a Deus afeta quem eu sou. Você pode dizer isso na sua casa? Conhecer a Deus afeta quem eu sou. Daniel capítulo 11, versículo 32, a parte B. Daniel capítulo 11, versículo 32, a parte B, diz: o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer a Deus afeta diretamente em quem você é. Se o texto está dizendo que o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proeza, o contrário também é verdadeiro.
O povo que não conhece a Deus, ele é fraco. E ele tem as suas habilidades limitadas. É um povo passivo. Um povo que é vítima do que está acontecendo. O conhecimento de Deus afeta duas coisas. Quem nós somos, porque nos faz mais forte. O povo que conhece o seu Deus é forte. E afeta também, influencia o que nós podemos fazer, a nossa capacidade de realização. De repente você está diante de um desafio no seu trabalho, ou no seu ministério, ou na sua própria casa, e você fala, meu Deus, eu não sei fazer isso, como que eu vou fazer isso? Esse texto está dizendo que quem conhece a Deus, faz proeza. Quem conhece a Deus, o povo que conhece a Deus, tem a sua capacidade, a sua habilidade transformada. E em Deus nós podemos fazer. Teremos a capacidade para realizar. E Jesus diz, obras maiores das que eu fiz. Precisamos aprender, queridos, que o conhecimento de Deus ativa a nossa força e a nossa capacidade de realização. E isso nos mantém de pé. A força que nós encontramos no conhecimento do caráter de Deus nos mantém de pé. Conhecer a Deus te faz mais forte. Conhecer a Deus me faz mais forte. E por isso eu posso me manter em pé. Segundo benefício, segundo motivo pelo qual você precisa conhecer a Deus, é porque conhecer a Deus revela quem eu sou. Primeiro motivo, conhecer a Deus afeta quem eu sou. E no segundo, conhecer a Deus revela quem eu sou. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 17. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 17. Pega a Bíblia de papel aí. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse, bem-aventurado você é, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Toda a revelação de Deus produz uma revelação de mim mesmo. Toda revelação de Deus produz uma revelação de mim mesmo. Toda revelação que temos de Deus, inevitavelmente, vai revelar algo sobre nós mesmos. Em algumas vezes essa revelação é muito boa. A revelação boa é quando Ele nos revela a nossa identidade nele. Quem somos e do que nós somos feitos. Jesus diz a Pedro, tu és Pedro. Pequena pedra. No original grego é Petros. Pequena pedra. Jesus olha para os discípulos e pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Os discípulos dizem o que eles estão ouvindo. E Jesus fala, e você, o que você pensa a respeito de mim? E Pedro se levanta e fala, eu te conheço. Você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, depois que Pedro teve a revelação de quem Jesus é, ele vai e revela a Pedro também quem ele é. E ele fala, Pedro, você é uma pedra, uma pequena pedra. Ele está dizendo, Pedro, você é feito do mesmo material que eu. Eu sou a pedra principal. Jesus se revelou. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ele não está falando sobre Pedro, mas está falando sobre esta
pedra, sobre a rocha, que é Ele mesmo, Ele vai edificar a sua igreja. Eu vou edificar a partir da pedra principal, que sou eu, Cristo, a minha igreja. Jesus revelou quem Ele é. Eu sou a pedra, eu sou a rocha. E também revelou quem Pedro é. Você é uma pedrinha, um pedaço de pedra, do mesmo material que eu. Saber quem Deus é, vai nos levar a entender quem nós somos. Saber quem Deus é, nos levará a entender quem nós somos. É na revelação de Deus e do que Ele pode fazer, que você vai receber a revelação de quem você é e do que você pode fazer. E essa revelação vai desatar algo sobrenatural na sua vida. Isso vai te fazer ficar em pé, porque você sabe quem você é em Deus. Também quando nós conhecemos a Deus, nós temos uma revelação ruim. Uau, uma revelação ruim porque ela vai mostrar também o quanto ainda precisa ser ajustado dentro de mim. Existe uma revelação boa, quando nós vamos receber a revelação de quem nós somos em Deus, mas tem uma revelação ruim, quando Ele nos mostra quanto ainda precisa ser ajustado em nós, quanto nós ainda estamos longe da realidade a qual nós fomos criados para viver. Muitas vezes quando nós vamos conhecer a Deus, nós vamos ter as nossas próprias falhas expostas e reveladas. Mas Deus não faz isso para nos desanimar, não. Ele não faz isso para falar, você não consegue, você não vai dar conta. Ele não faz isso para dizer para você, eu nunca vou te usar, não. Quando Ele mostra as nossas falhas, Ele não está nos descartando do seu trabalho. Ele apresenta as nossas falhas, mas também apresenta o que Ele faz com elas e nos dá uma missão. Foi assim com Gideão, você lembra? Em Juízes capítulo 6, do versículo 14 e 16, nós temos o relato da vida de Gideão. No momento em que Gideão está no meio de uma crise, e o anjo do Senhor aparece para ele, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Olha lá, Gideão está tendo um encontro com o Senhor. Aí Gideão vai falar, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Ah Senhor, tem tanta gente boa, por que eu? Por que tem que ser eu, né? Porque, gente, quando o Gideão se encontra com a grandeza de Deus, ele tem uma revelação a respeito de quão pequeno ele é e incapaz. Mas o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem só um homem. Olha só, Deus se apresenta como sendo a força de Gideão e dá a ele uma missão. Eu tive essa sensação essa semana na minha casa, enquanto eu estava diante do Senhor, conversando com Ele. De repente, no meu espírito, eu tive uma revelação de quão pequeno eu sou. Eu tive no meu espírito uma sensação de, você está querendo entender Deus? Você é tão pequena. Sabe, essa revelação de que nós somos tão frágeis. Essa revelação de que Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele não cabe na nossa mente, nas nossas previsões. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos essa revelação. E nós entendemos quanto nós precisamos dEle. Essa revelação nos causa dependência. Juízes capítulo 6, foi o que eu li. Com Isaías foi a mesma coisa. Isaías tem um encontro ali, uma revelação celestial. Está lá em Isaías 6 também, Juízes 6 e Isaías 6, a partir do verso 4. Ele fala, e os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías está tendo um encontro celestial, uma revelação celestial. Então disse eu, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem
de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías tem uma revelação da sua impureza, da sua falta de capacidade, de habilidade. E aí o texto continua: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor revela as nossas falhas, quando nós temos consciência de quão falhos e pequenos nós somos, o Senhor então nos entrega uma missão. E Ele fala: eu estou com você. E por isso você pode se levantar em fé hoje, meu querido, e dizer: eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me envia como mensageiro de paz no meio de todo esse caos. Me envia como um porta-voz da presença de Deus. Aleluia. Isso aconteceu com tantos homens. Com Moisés, Deus aparece ali para Moisés na sarça ardente. E Moisés: não, eu não. Todo mundo quer, né? Eu não. O Senhor é muito grande, muito poderoso, não tem nada a ver comigo, eu sou tão fraquinho. Deus nos dá uma missão. Esses homens visualizaram suas falhas e se tornaram conscientes dela. É isso que Jesus quer. Homens e mulheres conscientes de que em si mesmo não são capazes de nada, não podem fazer nada, mas nele podemos todas as coisas. Ele nos torna capaz. Amém? E a combinação desses dois tipos de revelação nos leva à maturidade. Saber que sem Ele eu não sou nada. Saber que eu sou tão dependente de Deus. Saber que se não fosse por Ele eu não podia estar aqui ministrando, não podia estar pregando. Mas por Ele, e por causa dEle, e por causa do caráter dEle, eu posso estar aqui. Eu posso ser luz, eu posso ter esperança, eu posso acreditar. Amém? Isso nos faz permanecer em pé. Saber quem é Deus e quem eu sou nele nos mantém de pé. Se você conhece a Deus e sabe quem você é nele, e que ao mesmo tempo que você não é nada, você é tudo por causa dele. Ao mesmo tempo que você não consegue, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ao mesmo tempo que você é fraco, você é mais do que vencedor. Esse equilíbrio nos traz maturidade. Maturidade para viver o Evangelho. Amém? Terceiro e último motivo que você tem para conhecer a Deus. Conhecer a Deus multiplica paz e segurança. O primeiro motivo, conhecer a Deus afeta quem eu sou. O segundo motivo, conhecer a Deus revela quem eu sou. E o terceiro motivo, conhecer a Deus multiplica paz e segurança. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Você pode abrir a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas como? Pelo conhecimento de Deus. Eu acho que eu estou ouvindo vocês falarem. Graça e paz é multiplicada na nossa vida pelo conhecimento de Deus. Significa? E quanto mais eu conheço Deus, mais graça. Quanto mais eu conheço Deus, mais paz. E no grego original, essa palavra graça, ela quer dizer aquilo que dá alegria. O deleite, o prazer, a doçura. Isso é graça. E a palavra paz, no grego aqui é eirene, que significa segurança, prosperidade, felicidade. Porque a paz e a harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desfrutamos de segurança, prosperidade, felicidade, alegria e prazer.
conhecer a Deus. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de nosso Senhor Jesus. Você quer ter paz? Você precisa de paz? Conheça o Senhor. Você quer ter paz nesses dias de guerra, de caos? Conheça o Senhor. Porque quando você conhecer, você pode ver tudo desabar, tudo desmoronar. Você pode até ficar triste, mas a paz de Deus, ela reina no seu coração. A paz de Deus, ela é o juiz no seu coração e ela vai te lembrar, olha, você conhece Deus? Você sabe quem Ele é? Conhece o caráter dEle? Então você sabe que você não está só. Então você sabe que se você, ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Como cantamos aqui, se me permites passar pelo fogo, a tua promessa é que a chama não arderá. Se me permites passar pelas muitas águas, elas não me afogarão, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Sabe por que a paz é multiplicada na medida que nós conhecemos a Deus? Porque nós vamos conhecer o caráter dEle, vamos saber o que Ele é capaz de fazer e quem Ele é. Nós vamos conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. A confiança plena em Deus se baseia no conhecimento de quem Ele é. E quando conhecemos a Deus, temos paz e confiamos. E assim, quando nos vemos diante de uma situação impossível, Ele se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você conhece o El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso? Quando você enfrentar uma situação e você disser é impossível, você vai ter essa revelação. Quando nós pensamos que alguma coisa vai nos faltar, que agora a crise no Brasil vai ser feia, que vai faltar comida, o que será de nós? Aí Deus vai nos lembrar e se apresentar como Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Quando a gente pensa que ninguém está nos vendo, que a gente está esquecido, que não somos notados, que fomos abandonados, Ele vem e se apresenta como El Roi, o Deus que vê. Quando nós estamos angustiados, perdidos e tristes, e dentro do nosso interior estão tantas vozes, aquela angústia, aquela tristeza, Ele se apresenta como Jeová Shalom, o Senhor é a paz, Príncipe da paz, o dono da paz. Quando nós estamos em meio às guerras, Ele se apresenta como Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Quando nós somos injustiçados, ou sofremos perseguição, ou olhamos e falamos, não é justo que isso aconteça com a gente, comigo. Nós conhecemos o Jeová Sidekenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Quando nos deparamos com uma enfermidade, quando nos deparamos com o diagnóstico, com sintomas, nós podemos também encontrar o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Aleluia! O Senhor que sara. Salmos 9, versículo 10. Último texto. Salmos 9, versículo 10. Diz assim, você pode ler aí na sua casa? Lê em voz alta. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam.
Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Porque tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Quem confia no Senhor? Os que conhecem o teu nome. Os que conhecem o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom. O Deus soberano, o Deus que vê, o Deus que se importa, o Deus que é presente. Esse é o nosso Deus. E isso nos mantém de pé. Mesmo quando nossas maiores expectativas são frustradas, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, justo, fiel e perfeito. Somente quando você sabe quem Ele é, o seu coração alcança um lugar de descanso. O seu coração alcança um lugar em que o caráter de Deus é inquestionável para você. E mesmo que você não entenda o que Ele está fazendo, você sabe que você não precisa entender, que você não foi chamado para entender. Você precisa confiar e crer e ser aquilo que Ele diz que você é. Quando você conhece quem Ele é, você é capaz de permanecer em pé. Você pode permanecer em pé. Você pode permanecer louvando. Você pode permanecer adorando. Você pode andar em paz. Você pode promover a paz. Você sabe que você está seguro porque você sabe quem Ele é. E mesmo que você não esteja sentindo ou vendo, Ele te sustenta. Ele está no controle. Você já cantou isso aqui hoje. E eu nem sabia que ia cantar essa música. Deus está dizendo para você: preste atenção e saiba quem eu sou. E você vai conseguir sair dessa guerra, dessa crise, ileso, intacto, porque eu sou contigo. Amém? Aleluia! Você pode declarar aí na sua casa: quem é esse Deus? Levante suas mãos onde você está e diga: Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é tudo que você precisa. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos declarar. Esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Ele te sustenta. Diga isso. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Por quê? Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no
deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu oro agora para que você, aí onde você está me ouvindo, assim como a minha voz chega aos teus ouvidos, que uma revelação de quem Deus é atinja a sua alma, o seu coração, o seu espírito, e afete nesse momento as tuas emoções, e controle as oscilações das suas emoções. Que a revelação de quem Deus é tire a angústia de dentro de você, tire a insegurança, as incertezas que estão tirando o seu sono. Que toda a incredulidade seja iluminada pelo sol de fé, pelos raios de fé que aquecem o coração daqueles que conhecem o Senhor. Eu oro agora pela sua vida, você que tem chorado, você que tem clamado, você que tem pensado que é o fim para você. Oh, não! O Senhor dos exércitos está guerreando. Não é o fim para o Brasil, não é o fim da nossa história. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio do seu povo, e os que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam, que não se abalam, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É esse o nosso Deus, um Deus de perto e não de longe. O Deus que tem o controle e o domínio de toda e qualquer situação. Um Deus que não é pego de surpresa, não. Ele não é pego de surpresa. Ele tem absolutamente o controle de todas as situações. Confia, ó Israel, no Senhor. Confia, ó Brasil, no teu Deus. O sol da justiça está sobre nós e Ele traz cura. Ele traz cura em suas asas. O sol da justiça aquece o Brasil e traz cura sobre as suas asas. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Oh, o impossível é milagre. Esse é quem tu és. 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 Se você está me ouvindo nesta noite e ainda não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor soberano, com o Rei das Nações, se você ainda não teve um encontro pessoal e real e íntimo com esse Deus, eu te convido a fazer essa oração comigo aí onde você está, porque esse Deus, Ele é onipresente,
Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aí onde você está e Ele está aqui com a gente. Esse Deus é onisciente, Ele sabe o que você está pensando antes de você pensar. Se você quer receber a Jesus Cristo no seu coração, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E eu reconheço mais do que nunca que eu preciso te conhecer. Que eu preciso te conhecer. Que a vida está em te conhecer. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me permita estar perto, estar junto. Me permita sentir seguro e ter a plena confiança que o Senhor está do meu lado e ao meu favor. Em nome de Jesus. Amém. Tem o telefone da central para colocar? Tem. Se você fez essa oração recebendo Jesus no seu coração, você está me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo hoje ao vivo ou isso vai ficar gravado em algum momento da sua vida. Você tiver essa consciência de que você precisa conhecer a Jesus, você pode mandar uma mensagem para esse telefone, Central Emanuel, que vai aparecer aqui na tela, e dizer: eu quero aceitar a Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero estar próximo de Jesus. E nós vamos entrar em contato com você, vamos orar juntos e vamos caminhar juntos em prosseguir em conhecer. Nos comentários também você pode, se você está assistindo online, ao vivo, você pode colocar nos comentários também: eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu preciso voltar para Jesus, eu estou vulnerável sem estar perto de Jesus, eu preciso conhecer, eu quero ficar de pé, eu preciso permanecer de pé. Coloque seu nome lá, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E nunca se esqueça que você precisa permanecer em pé, que você pode, através do conhecimento de Deus, quanto mais você conhecer a Deus, mais você tem confiança nele, e você poderá sim permanecer de pé, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu abençoo. Oi? Amém. Tem uma pessoa que está nos assistindo, está se reconciliando com Jesus hoje. Eu te abençoo em nome de Jesus, para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não desista desse Deus, não desista, porque Deus não desiste de você, Deus não abre mão de você, e Deus é o melhor plano que você pode fazer para a sua vida, é o plano mais seguro. Amém? Tudo isso aqui vai passar, tudo vai passar, mas as palavras dele jamais passarão. Vamos encerrar este culto? Amém? Eu vou te abençoar e nós vamos continuar louvando aqui. Você pode continuar louvando na sua casa mais um pouco. E em nome de Jesus, que você invista o seu tempo, que você gaste a sua vida toda conhecendo o Senhor. É a única forma de você permanecer de pé. Revelação do caráter de Deus te dá força. Amém? Eu te abençoo no nome de Jesus. Que o amor de Deus, do nosso Pai eterno, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Estou com saudade, eu amo você. E logo estaremos juntos aqui, celebrando a vitória que o Senhor já preparou para nós. Amém? Aleluia! Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando
Esse é quem tu és. 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 Esse é quem